Sejam bem-vindos a mais esse episódio de Astronomia no Quintal. By Renato Biral. Hoje vou apresentar a antiga constelação do navio dos Argonautas, que de tão grande foi dividida em 3 constelações. A quilha do navio, a sua popa e sua vela. É também comum se referir a essas constelações pelos nomes em latim. Teríamos assim os nomes Carina, Puppis e Vela. Aqui ficou igual. Vamos localizá-la usando, para isso, uma representação do século XVII da abóbada celeste da parte sul do céu. Interessante como as ilustrações antigas da abóbada celeste apelavam para a imaginação, a partir de representações viajantes. E aqui está o navio. Embora conhecido na antiguidade, esse conjunto de estrelas mal era visível a partir do hemisfério norte, pois aparecia muito rente ao horizonte. Só com as grandes navegações é que foi se ganhando noção do que seria a parte sul do céu. Vou agora individuar as 3 partes do navio. Consideremos inicialmente a popa. Nessa ilustração de Hevelius, essa parte de trás aparece toda lindona. A próxima constelação que poderia vir seria, bem, o navio em si, a quilha, que seria a parte de baixo, aquela de madeira mais em formato de vasilha. E por último, teríamos a sua vela. As estrelinhas dessa constelação meio que acabam delineando um grande círculo, o que talvez pudesse ser entendido melhor como uma vela aberta. Na época de Hevelius, a uma das partes do navio foi sugerido o nome de o Carvalho do rei Charles II. Diz a lenda que dentro desse carvalho, Charles II ficou escondido durante uma batalha que lhe foi desfavorável. Mas, acabou mesmo que aquela região ficou associada à quilha do mítico grande navio do céu. Nicolas Louis de Lacaille foi um astrônomo que estabeleceu várias das constelações do hemisfério sul celeste. Foi dele a proposta de desmembramento do grande navio. Ele de fato separou uma 4ª parte do navio, mas a denominou como a bússola, um dos vários instrumentos náuticos que ele terminou por homenagear. Vamos agora sobrepor um mapa estelar de verdade com aquela representação ilustrada do século XVII. Para isso vou usar um aplicativo que tem na Apple Store, que por sua vez é baseado em um famoso Atlas Celeste. Notem que a constelação do navio é tão grande que a abóbada celeste precisa ser representada com uma relativa curvatura. Afinal, só para apresentar o navio inteiro é preciso de um quarto de céu. E aqui a sobreposição com a ilustração de Hevelius. Visto a partir do hemisfério sul, a região do grande navio cobre uma extensão tão grande do céu que demora algumas horas para o navio se mostrar em sua totalidade. A primeira parte do navio que aparece acima do horizonte seria a sua popa. Usualmente a popa é localizada no céu fazendo uso de outras constelações mais famosas com estrelas mais brilhantes, como a constelação de Órion. Ou uma outra que aparece meio junta, que seria a constelação do Cão Maior. Lembrando que no Cão Maior fica Sirius, a estrela mais brilhante do céu. No navio lá embaixo da sua popa, teríamos a parte da quilha que fica mais para o finalzinho do navio. E é nessa parte do navio que temos a estrela Canopus, que é a 2ª estrela mais brilhante do céu. Essa estrela era conhecida na antiguidade, mas sua visão era muito prejudicada pela sua posição tão ao sul. De fato, mesmo nas latitudes do Antigo Egito, Canopus aparecia muito próxima ao horizonte e ainda por cima por poucas horas. Numa etapa seguinte temos o navio mais à mostra, dado que agora aparece o conjunto de estrelas denominadas Falsa Cruz, que é central ao grande navio. Quanto temos a Falsa Cruz facilmente identificável, Sirius e Canopus se mostram bem mais posicionadas no alto do céu. As estrelas da Falsa Cruz acabam que formam uma cruz. Essa cruz seria basicamente composta por 2 estrelas da constelação da quilha e 2 estrelas da constelação da vela. Porém a falsa cruz é bem mais fraca e disforme do que a verdadeira cruz, que seria a constelação do Cruzeiro do Sul, que aparece poucas horas depois. A falsa cruz, embora seja até orientada de forma semelhante, é, na verdade, meio feiosa se comparada ao belo conjunto de estrelas que compõe o Cruzeiro do Sul.
tanto que nenhum país adota a falsa cruz em sua bandeira. E quando enfim temos o Cruzeiro do Sul claramente visível, o grande navio se mostra na sua totalidade. Flanqueado entre o Cruzeiro do Sul, que acabou se posicionar alto no céu, e a constelação do Cão Maior, relativamente até bem longe do Cruzeiro do Sul. Como dito antes, o grande navio compreende uma região enorme do céu, com o navio disposto meio que ao redor das estrelas da falsa cruz. Nessa região, cheia de estrelas, se localiza as 3 estrelas mais brilhantes do céu, e todas localizadas no hemisfério sul celeste: Sírius, Canopus e Alfa Centauro, na verdade uma estrela dupla e que consiste no conjunto de estrelas mais próximas do Sol. A rigor, a estrela mais próxima do Sol é uma estrela extremamente fraca, localizada até meio longe desse conjunto, embora ele esteja associada gravitacionalmente. Interessante como essa faixa do céu, centralizada ao redor do grande navio, é estrelada. Não só as 3 estrelas mais brilhantes, mas várias outras estrelas brilhantes aí se localizam. E não deixa também de ser impressionante como, mesmo nunca sem ter saído da Polônia, Hevelius até que tinha essa região do céu razoavelmente bem descrita. Vamos agora tentar obter um pouco mais de informação sobre a antiga constelação do navio. Primeiro, vamos estruturá-lo ao redor da falsa cruz. Se o navio estiver bem visível, acima do horizonte, poderemos apreciar Canopus disposta à sua direita. Primeiro complemento a região com as estrelas que têm um brilho equivalente às da falsa cruz. Agora, aproveito para salpicar algumas estrelas que seriam visíveis em um quintal urbano. Temos, agora, as fronteiras modernas do que seria a região da antiga constelação do navio, e sua fronteira com um monte de constelações vizinhas, a maior parte delas bem apagada e exótica. Temos a constelação do Cão Maior, a constelação do Cruzeiro do Sul, e ao redor, Unicórnio, Hidra Fêmea, Bússola, Pomba, Pintor, Peixe Voador, Camaleão, Mosca, Centauro e Máquina Pneumática. E finalmente no século XVIII, a divisão da região do navio proposta por Lacaille nas atuais 3 constelações modernas: a constelação da Vela, a constelação da Quilha e a constelação da Popa. Por completeza, vou colocar algumas estrelinhas mais fracas e as respectivas linhas guias que facilitam a localização dessas constelações no céu. As da Popa, que na verdade só tem uma estrela mais brilhante. As da Vela, que contém mais estrelas. Seguem-se as suas linhas guias. Dá para ver agora a vela aberta. E as estrelinhas da Quilha. De fato, a região da Quilha próxima do Cruzeiro do Sul é bem interessante, e imagine só, é justamente aquela obsoleta constelação do Carvalho de Charles II. Segue agora as suas linhas guias, sendo que a região do Carvalho nem está nela direito. Por último, uma representação de uma embarcação, para dar uma ideia do que se teria representado nessa região do céu. Essa grande faixa de céu é de fato bem cheia de estrelas. E não é todo lugar da abóbada celeste que é assim. Com o tempo percebe-se que acompanhando essas regiões, grandes vazios de estrelas, com constelações bastante apagadas, se apresentam. O fato é que normalmente, essas faixas bem estreladas se encontram sobrepostas aos braços espirais da Via Láctea. A Via Láctea se distribui por todos os 360 graus da abóbada celeste. Porém, para uma representação de uma superfície esférica em um plano, recorre-se a algum tipo de projeção. O que se encontra mostrado aqui é a Via Láctea projetada em um cilindro. Fica mais fácil mostrar como a Via Láctea é vista no céu noturno dessa maneira. Quase todo o céu noturno está na foto. Aqui é mostrado o centro da galáxia, que fica na constelação de Sagitário. E aqui aproveito para mostrar onde ficariam as estrelas do Cruzeiro do Sul. As estrelas Sírius e Canopus. E agora as constelações da Quilha, da Vela e da Popa.
Acho que ficou bem demonstrado que a Via Láctea passa mesmo pela estrelada região do antigo Grande Navio. Mas tem um detalhe particularmente muito legal, que gostaria de compartilhar com vocês. Numa noite relativamente escura, a região destacada sempre se mostra mais luminosa que as regiões vizinhas. É a visão da Via Láctea em plena ação. Mas essa região é especial, pois é onde se localiza a nebulosa de Eta Carinae, assim como vários aglomerados abertos. Vai dar trabalho falar de tudo isso, mas prometo que vocês vão se surpreender. Comecemos falando então sobre o que seriam os tais aglomerados abertos. Quando as estrelas se formam, raramente elas se formam sozinhas, mas em grupinhos. O processo leva milhões de anos, mas uma vez formados, esses grupos de estrelas se movem juntas através dos braços espirais até que devagarinho, meio que vão se dispersando. As estrelas nascem da condensação de bolsões de gás extremamente rarefeito que se distribuem no plano dos braços espirais de uma galáxia. A densidade de gás nesses bolsões é tão minúscula que ainda é várias vezes menor do que o melhor vácuo produzido em laboratório. No entanto, esses bolsões têm extensões gigantescas, e portanto muito gás disponível para a formação de estrelas. Vou agora colocar 3 representações da Via Láctea. A primeira é praticamente uma representação artística vista de cima, uma visão que não podemos ter, dado que estamos dentro de seus braços espirais. A segunda seria a representação anterior superposta a bolsões de gás localizados no plano da Via Láctea detectados através de estudos com radiotelescópios. E a terceira seria esses bolsões de gás ao longo do que se tem atualmente como uma estrutura provável dos braços espirais da nossa galáxia. Para compreender o que sejam os aglomerados abertos, deve-se ter em mente que esses conjuntos de estrelas de fato demoram para se formar, mas uma vez formados vão se desmanchando com o tempo. Isto é, espalhando suas estrelas. Com certeza, o nosso Sol, quando foi formado, devia ter até um monte de companheiras de viagem próximas, mas agora ele está sozinho. Os aglomerados abertos têm um tempo de existência que podemos até chamar de curto. Afinal, o tempo de coesão dos aglomerados abertos, de algumas centenas de milhares de anos, é praticamente um espirro, quando consideradas as escalas de tempo envolvida. De fato, um jeito de mapear a estrutura de braços espirais de nossa galáxia é selecionar, dentre os vários aglomerados abertos conhecidos, apenas aqueles que, entre aspas, acabaram de ser formados. Afinal, se eles acabaram de ser formados, eles não estão tão distantes da nuvem molecular de onde eles se originaram. Note que na vizinhança do Sol, há uma espécie de ponte entre 2 braços espirais. O nosso Sol não se localiza nos braços espirais, mas ao longo dessa ponte denominada Esporão de Órion. E como saber a idade de um aglomerado aberto? Lembrem-se que nele todas as estrelas devem ter a mesma idade, mas como as estrelas mais quentes vivem menos, a sua ausência denuncia a idade do aglomerado. Vou dar, agora, uns exemplos de aglomerados abertos facilmente identificáveis no céu noturno. Para isso, vou me utilizar da constelação de Órion, que é facilmente reconhecida por causa das Três Marias. No caso, estou fazendo uma representação de Órion quando ele nasce no céu noturno. Nos meses de novembro e dezembro, isso acontece mais ou menos na hora que escurece. Muito próxima de Órion, a precedendo por cerca de 1 hora, temos a constelação do Touro, aquele touro mesmo, dos signos. Termina, porém, que a constelação do Touro não tem apenas um famoso aglomerado aberto, mas tem 2. O primeiro é o Chifre do Touro, o aglomerado aberto mais próximo do Sistema Solar, denominado Íades. Ele está tão próximo que o agrupamento de suas estrelas é facilmente visível a olho nu. Nas Íades, encontra-se a bela estrela alaranjada de Aldebaran. Seria no topo do chifre, lembrando que do hemisfério sul, vemos as constelações de ponta cabeça em relação às representações feitas no hemisfério norte. E o segundo aglomerado aberto da constelação do Touro consiste na famosíssima Pleiades. Elas antecedem em pouco mais de meia hora as próprias Íades. Como curiosidade, as Pleiades fazem o logotipo da marca de carros Subaru, palavra que em japonês significa reunião. Nessa foto podemos apreciar, além de Órion, tanto as Pleiades como as Íades.
apesar de vermos a olho nu umas poucas estrelas. Esses dois aglomerados abertos, bastante jovens, consistem em grandes agrupamentos de estrelas que se movem juntas pelo céu. Aldebaran é uma estrela gigante alaranjada, e por estar relativamente próxima, aparece bem brilhante. Mas deve-se ser acrescentado que ela não faz parte das Híades, cujas estrelas estão um pouco mais distantes. Vamos falar agora sobre a região de Eta Carinae? De fato, já mencionei essa região antes. A obsoleta constelação do Carvalho de Charles II foi proposta por Edmond Halley, aquele mesmo do cometa de Halley. Hevelius até a representou em sua uranografia, mas o fato é que essa constelação não pegou, sendo logo esquecida. Sir Halley devia ter algum tipo de segundas intenções, pois, como já foi dito, a região da Copa do Carvalho é justamente onde a Via Láctea se apresenta particularmente bonita e leitosa. Mas é uma região de estrelinhas fraquinhas, entre elas uma bem especial, que é a estrela Eta Carinae. Vamos passar para uma representação mais astrofotográfica dessa região. Para isso vou usar uma importante referência quando se trata de cartografia do céu noturno. Notem que como é uma região localizada sobre o plano dos braços espirais da Via Láctea, o que não falta são estrelas para mostrar. Ops, voltamos às estrelinhas fraquinhas que estavam já sendo mostradas. Ei-las aqui, superpostas à representação cartográfica dessa região. Para dar uma ideia de escala, vou colocar junto nessa representação cartográfica. Primeiro a lua cheia. E em seguida, as Pleiades, da qual falamos há pouco. O importante é notar como essa região leitosa é relativamente grande. Agora, uma primeira informação. Parte desse caráter leitoso é devido a vários aglomerados abertos, que a olho nu, têm uma aparência de nuvenzinha difusa. Deixe-me separar alguns para vocês. Vários desses aí se mostram um show quando vistos através de um telescópio. Mas parte desse caráter leitoso de fato acontece devido a uma nuvenzinha difusa de verdade, que é a nebulosa de Eta Carinae. Existem até várias estrelas nessa nebulosa, mas a estrela Eta Carinae, que fica no interior desse volume de gás é, digamos, diferente de tudo que você já viu. Mais informações sobre essa estrela especial, daqui a pouco. Uma outra particularidade dos objetos da região de Eta Carinae interessante é que eles se localizam muito longe daqui. Voltemos à representação da Via Láctea vista de cima, com o Sol superposto ao esporão de Órion. E lembremos que quase tudo que é visto no céu noturno se encontra em uma parte bem pequena dessa estrutura. Porém, quando consideramos a região da nebulosa de Eta Carinae, quase tudo que estamos vendo ao olharmos na direção da copa da obsoleta constelação do Carvalho se localiza bem mais longe, por sobre o braço espiral Sagitário Carina. De fato, essa seria a posição da nebulosa de Eta Carinae quando vista superposta a um modelo de braços espirais da Via Láctea. Vou também separar alguns dos vários aglomerados abertos que já mostrei e que também se localizam na estrutura desse braço espiral. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Um, 2, 3, 4, 5 e 6. Embora de fato nem todos os aglomerados abertos mostrados se localizam assim tão longe. 7, 8 e 9. 7, 8 e 9. Agora dá para acrescentar uma informação interessante sobre a região de Eta Carinae, sobre a qual se vê em poucos lugares. Voltemos assim à representação da Via Láctea vista no céu noturno, mas projetada em uma superfície cilíndrica. Por coincidência, essa região leitosa não é apenas o lugar de vários aglomerados abertos distantes e da enorme nebulosa de Eta Carinae. É também uma região do céu onde o braço espiral Sagitário Carina alcançou o seu maior ângulo de abertura, ou seja, onde temos uma tangente desse braço espiral.
Dessa forma, à medida que se distancia do Sol, a curvatura desse braço espiral faz com que suas estrelas meio que encavalem sobre as que a precediam. O significado da tangente fica mais fácil de entender quando é mostrada a representação da Via Láctea quando vista de cima. As tangentes, determinadas por radiotelescópios, acabam por proporcionar informações tanto sobre o número de braços espirais da Via Láctea como também sobre a sua estrutura. Seria o leitoso na região de Eta Carinni devido a esse encavalamento de estrelas, pelo menos em parte? Bem, não deixa de ser uma possibilidade. Para encerrar, lembram-se que falei que Eta Carinni é diferente de tudo que tem por aí? O normal é que no céu, as estrelas se mostrem sempre do mesmo jeito, noite após noite. Embora já na antiguidade se conhecessem exceções, pois sabia-se de algumas poucas estrelas que apresentavam variações de brilho regulares. No século XVII Hevelius representou Eta Carinni como uma estrelinha até meio fraquinha. Mas em 1827, William Burchell, um naturalista britânico em expedição pelo Brasil reparou e reportou que Eta Carinni, agora um tanto avermelhada, apresentava o mesmo brilho da estrela mais brilhante do Cruzeiro do Sul. O fato é que ninguém no hemisfério norte conseguia ver Eta Carinni, e no século XIX não havia muitos observatórios estruturados no hemisfério sul. As avaliações de Eta Carinni foram feitas por várias pessoas e de maneira visual. Demorou muito para todas serem reunidas. Na compilação mais completa de 2011, temos assim 3 períodos particularmente interessantes. De um aumento de brilho entre o final de 1837 e início de 1838, onde ela até ultrapassou o brilho de Alpha Centauri. De um outro aumento de brilho no início de 1843, onde isso aconteceu de novo, por mais tempo. E de um grande aumento de brilho no final de 1844, quando, dessa vez agora, Eta Carinni ficou mais brilhante que Canopus. Imaginem só, Eta Carinni, aquela estrela até meio insignificante durante todo um mês destronou Canopus da sua posição de estrelona. Agora tínhamos, ainda em primeiro, Sirius. Depois a sensação do momento. Eta Carinni, um tanto avermelhada, mas que só quem estava no hemisfério sul conseguia ver. E em seguida atrás comendo pó Canopus. Tudo bem, foi por pouco tempo. E pior, o que nem se imaginava na época é que Eta Carinni se localizava absurdamente longe, praticamente em outro braço espiral da Via Láctea. Na Idade Média aconteceram os primeiros registros de estrelas que apareciam do nada, mas que depois de alguns dias sumiam. A essas estrelas foi dada a designação nova, quando na realidade a estrela sofre uma enorme erupção mas depois volta ao que era antes. Ou supernova, mais raros e muito mais brilhantes, mas que depois se verificou que acontecem quando uma estrela explode. De fato, a partir de 1844 o brilho de Eta Carinni entrou em declínio, e ela desapareceu do céu uns 25 anos depois. Teria então Eta Carinni sido uma supernova? Mas como explodiu e ainda brilhou por décadas? Estimava-se que devia ser enorme, que tinha algo como 160 massas solares quando começou a brilhar. Estrelas absurdamente tão grandes assim têm mesmo vida curtíssima. Pior que vocês talvez nem acreditem no que acontece na continuação dessa história. É que Eta Carinni devagarinho foi voltando. Como disse o astrônomo Augusto da Minelli, atualmente aposentado do Instituto de Astronomia Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, Eta Carinni é uma estrela que não devia existir, que um dia no início dos tempos, eram as principais estrelas, mas atualmente não era para ter nenhuma. Mas o fato é que tem ela. O professor da Minelli terá o seu nome associado para sempre ao de Eta Carinni. No ano de 1996 ele estabeleceu que Eta Carinni não consistia em uma, mas em 2 estrelas, e que a interação dessa segunda estrela era a causa de uma variação periódica de brilho de 5,5 anos que já se conhecia. De fato, a segunda estrela também é enorme e no ponto mais próximo de sua órbita, até adentra na fotosfera de Eta Carinni. Mas de tão longe até hoje ela não foi observada, ela é apenas conhecida pelos seus efeitos na estrela principal.
E essa aqui é uma foto de Eta Carini feita pelo telescópio espacial Hubble. Essa nebulosa, fruto da ejeção de cerca de 45 massas solares, é resultado desse período de erupções do século XIX. Denominada como nebulosa do homúnculo, ela é relativamente difícil de ser vista com um telescópio, mas ainda que pequenininha no céu, ela não deixa ver Eta Carini, que está lá dentro. Isso é, Eta Carini não desapareceu porque explodiu. Desapareceu porque foi obscurecida por aquela enorme ejeção de massa, mas que agora se sabe está se dissipando. Desde 1980 Eta Carini voltou a ser visível a olho nu, e atualmente brilha quase como na época de Evérios. Será que Eta Carini vai se mostrar na plenitude um dia? Será que veremos a estrela secundária? Será que ela vai explodir de novo? E você? Vai perder a chance de olhar para Eta Carini hoje? Muitíssimo obrigado pela atenção. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo.